A loucura do ateísmo. Diz o Nécio no seu coração. Não a Deus. Salmo capítulo 14, versículo 1. Estimado ouvinte, tenha você cordiais saudações. Meu nome é Juan Cepeda e neste presente áudio eu vou expor sobre um terrível câncer espiritual e filosófico que temos estado bem posicionado nos últimos séculos, o assim chamado ateísmo, que significa basicamente doutrina sem Deus, que tem desviado os seres humanos da fé verdadeira, é o qual tem enviado desta maneira milhões de almas de condenação eterna por abraçar esta filosofia, ou mais bem religião, a qual seus seguidores, como na arrogância, tiram Deus da equação respeito à criação das coisas, tendo-lo substituídos por existencialismo ou vazio, hoje levado aos homens ao campo das mesmas vestes, argumentar neciamente que estes vêm dos macacos, eximindo simples a sua consciência, o seu pecado, a sua responsabilidade, a sua existência eterna e, sobretudo, o terrífico juízo que eles deverão enfrentar se estes morrem nos seus pecados. Já foi dito pelo mesmo salmista Davi no Salmo 14, versículo 1. Disse o nécio no seu coração, não a Deus. Comecemos. No livro de Gênesis, capítulo 11, se mostra a história da fracassada construção da Torre de Babel numa planície da terra de Siná, onde homens que até então falavam todos uma só língua acordaram fazer títulos para a mega construção de uma cidade e de uma torre cuja cúspide chegasse até o céu, é fazer-se do nome. Se foram espalhados sobre a face da terra. A pergunta é: espalhado por quê? Aqueles homens sem Deus buscavam a sua própria glória terrenal, sem considerar a Criador de todas as coisas, senão que no seu nécio raciocínio quiseram chegar até o mesmo céu por eles mesmos. Não obstante, estimado ouvinte, se alguém busca alcançar Deus fazendo obras nécias como é visto na mal chamada ciência, tenha em mente que tarde ou cedo o Senhor vai terminar frustrando aqueles projetos, como ele fez cair a construção daquela imoral torre da arrogância, os quais, unanimamente, quiseram estar ao mesmo nível de Deus. Mas na sua soberania e poder, ele confundiu as línguas daqueles homens com o propósito que não se entenderam entre eles, mentes estavam construindo essa abominável cidade e aquela torre que representa a rebelião em contra de Deus. Tal como o Senhor frustrou os planos de Satanás, o ex-querubim protector Lúcifer, que dizia no seu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentareis ao lado norte, subirei sobre as alturas das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Sabemos que, ao igual que aconteceu a estes homens da Torre de Babel, Deus frustrou os malvados planos do ex-querubim Lúcifer, chamado agora Satanás, ao lançá-lo fora do céu junto aos anjos que se rebelaram em contra de Deus, cujo destino final será o lago do fogo pelos séculos dos séculos. Estimado ouvinte, você que está ouvindo esta mensagem, que é pela providência e misericórdia de Deus, você tem chegado até este áudio. Se você existe ateu ou agnóstico, por falar nisso, são duas caras da mesma moeda. É confiar na sua própria torre de Babel, ou seja, nas obras das suas mãos, no seu trabalho, na sua família, na sua casa ou nas suas atividades favoritas. Então, Deus considera você um idólatra, é um nécio. É, portanto, de nada lhe servirão os seus próprios bens materiais nesta terra. É se você morre nos seus pecados, porque pela toda eternidade você vai ficar um lugar escuro, de choro, de fogo eterno. É uma vez aí, você já não terá do que tanto ama nesta vida terrenal é passageira. A qual é como a erva do campo, que cresce pela manhã e se murcha pela tarde. Vaidade de vaidades. O pregador diz isso. Tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2.
O Senhor Jesus nos conta no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a parábola do rico insensato, a qual herança deste homem rico, materialmente, tinha produzido muito e não sabia hoje guardar tanta riqueza, já que, sem dúvidas, tinha muito mais do que precisava para viver. E isso o fez ficar afanoso extremadamente. E se perguntava: o que farei porque não tenho onde guardar os meus frutos? Aquele homem absolutamente ateu, a qual não tomava em conta Deus respeito à sua grande dúvida, já que um filho de Deus diria algo assim como: Deus, o que devo fazer? Dá para mim sabedoria do céu, porque não sei onde guardar os meus bens. E em vez, o que Ignacio disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificareis outros maiores. Ali recolhereis todas as minhas novidades e os meus bens. Eu direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Aquilo que estava fazendo na sua própria sabedoria, é para ele Deus não existe. E nos seus pensamentos vaos, assumia que viveria muitos anos para seguir desfrutando dos prazeres temporais da obra das suas mãos, deixando fora o bem mais importante para ele. É devido a seu coração em trevas, não estava vendo a sua alma, que tem existência pela eternidade. Estimado ouvinte, a grande maioria dos seres humanos estão enganados é muito longo da porta estreita, que é Cristo Jesus, em vez de eles vão em direção a coisas vãs. É de curta duração a compará-las, obviamente, com a salvação da alma, como, por exemplo, obter uma certidão na universidade, uma família ou um bom trabalho, mas aquele não livera-o do estimado bem da condenação eterna que está sobre você. Pois que adiante aos homens ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Estimado bem, saiba que a parábola do rico nécio ainda não está terminada, porque Deus disse-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma. É o que tem preparado para quem será? O terrível visto de Deus para os incrédulos ateus que não consideram-lo, nem muito menos sua salvação, cujas almas pertencem a Satanás. Seja cuidadoso porque poderão pedir a sua alma neste mesmo dia que ouve este áudio. Estimado teu existencialista, você que confia na sua própria sabedoria, no que temos construído ao longo da sua vida, você que está perguntando numa entrevista laboral, por exemplo, como você se vê como profissional daqui a 5 anos? Ou você que assinala que em 3 anos mais o fruto do seu investimento financeiro serão reais? Não seja nécio e não diga vaidosamente que estará vivo com toda a segurança daqui à frente, porque a morte pode lhe surpreender quando menos você o espera. E irá a um lugar terrível, a condenação eterna no lago de fogo. Creja-lo ou não o creja. Talvez chamou-lhe muita atenção quando o Senhor Jesus diz: louco, esta noite te pedirá a tua alma. Ou também, nécio, você acharia que como é possível que aquele homem que cria riquezas, que dá trabalho, é que possui projetos para o futuro? Seja nécio. Tudo o contrário, é muito inteligente. Já que poucos fazem isso. Será inteligente para os do mundo, mas não para Deus. Porque a vida não consiste em 80 anos nesta terra e se acabou. Senão que é eterno. A vida neste mundo é como um pequeno grão de areias, num eterno deserto. Você considera necessidade botar todo o esforço naquele grau de areia e deixar fora o deserto eterno? Como isto, não quero dizer que seja pecado ter possessões materiais nesta terra, nem muito menos a planificação, ao contrário, bom. Não obstante, para os que somos da igreja, esta terra é uma peregrinação em direção à nossa verdadeira casa, o céu junto ao Pai e junto ao nosso namorado, o Senhor Jesus Cristo. Mas queremos ser ricos, caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, e submergem-se os homens na perdição, a ruína. 1 Timoteu capítulo 6, versículo 9. Agora, em Provérbios capítulo 1, versículo 5, diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
E isso é bem cumprido neste provérbio, escrito pelo rei Salomão há quase 2500 anos, estimadamente. Aqueles que professam ser sábios são loucos para Deus. Eles acreditam ser inteligentes por aportar a ciência, a filosofia ou a literatura, buscando a maioria deles ser adorados pelos homens tão pecadores e loucos como eles. Mas eles são vistos pelo Senhor como malfeitores, ímpios, semelhantes à moinha, como diz o Salmo, capítulo 1, versículo 4, e também os diz Job, capítulo 21, versículo 19. Se você não sabia, estimado bens, a moinha são partículas voláteis, que simulam aquela que é superficial, ou que não tem valor atualmente destruível, ou que um redemoinho se leva no abrir e fechar de olhos. Nos últimos 200 anos, grandes personagens dentro do campo das ciências, das letras, da filosofia têm surgido, os quais se têm declarado ateus abertamente e crentes imutáveis da teoria da evolução, ou seja, que cremos que os homens não fomos criados por Deus, senão que somos produto de uma evolução de milhões de anos. Desde uma pequena partícula passamos de um peixe, após passamos a ser um macaco, até que ao final, um Homo sapiens. Porém, isto não é ciência, já que para que seja ciência, deve ser repetitiva e demonstrável, a qual é impossível de fazer. Estimado Bente, não existe evidência clara que possa demonstrar a famosa teoria da evolução das espécies. Foi, e será isso, só uma teoria. Na criação de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, lemos que Deus criou diversos animais aquáticos, terrestres e aéreos, e ordenou a que estes produzirmos de acordo à sua espécie, o qual é um golpe à falsa teoria da evolução das espécies criada por Charles Darwin no século XIX, a qual atingiu é um dogma de fé, uma verdadeira religião para a má ciência, e que lamentavelmente tem sido ensinada esta mentira desde as escolas, como consequência do qual milhões de pessoas têm aceitado esta absoluta mentira como uma grande verdade. Isto é bem dito pelo provérbio popular: mente, mente, que algo fica. Ou ao final, quando a mentira é repetida muitas vezes por muitos anos, termina aceitando-se como verdade, do qual é terrível. O biólogo britânico ateu Richard Dawkins assinala nos seus Nécio Obscuro Coração, entre outras coisas, que a essência da vida são os genes. O que nossa missão na Terra não é outra que perpetuar os genes mais fortes. Você dá conta, estimado ouvinte? Aquele homem chamado Richard Dawkins, um homem extraordinariamente inteligente para os homens, que dá muitas conferências ao redor do mundo, defendendo o evolucionismo e negando assim a Deus na criação. Assinala arrogantemente que esse é o propósito da vida, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não obstante, o verdadeiro propósito da vida é a salvação da alma, estimado bens, que é eterna. Nos últimos tempos, um homem de origem israelense, professor erudito da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Yuval Noah Harari, que é igual que Dawkins, tem dado conferências ao redor do mundo e tem escrito numerosos livros em contra de Deus, argumentando insolentemente e blasfemamente que a Bíblia deve ser mudada por meio da inteligência artificial. Mas lemos na palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 18, que o Senhor Jesus diz: Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhuma jota e nenhum tiro jamais passarão da lei, sem que tudo seja cumprido. Estimado bente, em geral, os ateus consideram-se como o seu próprio Deus ao teísmo, e aos seus galhos como evolucionismo, existencialismo e humanismo. Há que ter muito fé para crer que a nada criou tudo. Há que ter muito fé para crer que os seres humanos vêm dos macacos. Há que ter muito fé para crer que de uma explosão pode-se criar algo tão perfeito e complexo como ADN, os árvores, os animais, as águas, o firmamento, os olhos, ou mesmo o corpo humano. Dizer que a nada criou tudo isto é semelhante a dizer que uma biblioteca é destruída
É aquela explosão vai sair um perfeito dicionário com as palavras de todo o mundo como seus respectivos significados em todas as línguas existentes. Absurdo, não? Não obstante, tanto os grandes intelectuais como a maior parte das pessoas acreditam nesta absurda teoria que não tem sustento científico, nem muito menos lógica, já que no seu orgulho e nos seus próprios desejos se negam a crer no Deus da Bíblia e na sua salvação. Esse vão sempre a seus nestes corações. Eles fazem rejeitar o amor da verdade para ser salvos. Como é dito pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza é teu coração impenitente. Entre sobregira para ti no dia da ira, na manifestação do juízo de Deus. Assim, meu estimado ouvinte, se você não está convertido, ou seja, que você não se arrependido de coração e não tem credo no Evangelho, então cada dia que passa, você atesoura mais e mais ira de Deus sobre você. Desta maneira, a sua condena será muito maior no juízo ante o grande trono branco do Apocalipse, capítulo 20, dos versos 11 ao fronte. Creja-lo ou não. E depois não diga que você não foi advertido. Temos sido muito normal escutar nesses cultos sem Deus no facto que não há evidência tangível para acreditar na existência de Deus. Porém, estes homens são como aqueles do qual Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 15, ao citar ao profeta Isaías. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado como seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não o vejam como os olhos, e ouçam como os ouvidos, e compreendam como o coração, e se convertam e os curem. E também o diz o mesmo apóstolo Paulo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificavam como Deus, nem lhe deram graças, antes nos seus discursos se envaneceram, em seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens incorruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso, também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que a Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo do 18 ao 25. Estimado bente ateus, você que demanda sinais, sabe que o Senhor Jesus considera aquelas que demandam-las como parte de uma geração má adúltera, porque os sinais estão à frente de você, mas tristemente, para você, não terá sinais que você quer, porque, embora os sinais sejam mostrados a você, você não vai crer e, lamentavelmente, você terá outros sinais, mas será muito tarde para então. Esse sinal é do profeta Jonás, que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe. Um lugar escuro e terrífico, mas a diferença é que Jonás, você nunca poderá sair daí, até que o juízo ante o grande trono branco seja levado a cabo, criá-lo você ou não. O Deus deles é a teoria da evolução, ou é o Big Bang, que rouba a glória ao Senhor Jesus na sua própria criação de todas as coisas, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ela e para ela. E ela é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ela. Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17. Em Atos capítulo 14, dos versículos 8 ao fronte, o apóstolo Paulo e Fernando vão pregar o Evangelho de Cristo a Listra, Grécia,
onde notaram a fé de um coxa de nascimento, a qual nunca na sua vida tinha caminhado. É pela sua fé foi curado pelo poder do Espírito Santo. É Paulo disse-lhe com grande voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. Não esquecemos que os milagres que fizeram os apóstolos durante a época da igreja primitiva foi para mostrar a veracidade das palavras delas respeito ao Evangelho. Apesar do tão grande milagre, as pessoas que foram testemunha deste diziam que aquele milagre foi feito pelos seus próprios deuses paganos. Mas eles não deram a glória ao verdadeiro autor do milagre, ao Deus Criador. Isso mesmo nós vemos até hoje, estimado bens. Toda a criação de Deus se relaciona à teoria da evolução das espécies, ao Big Bang, aos extraterrestres, à paixonoma, ou ainda pior, a nada, mas não ao toda a vida, ao Deus vivo. Os deuses paganos destes ateus são o evolucionismo, o misticismo, o humanismo, existencialismo e a má chamada ciência, os quais se comportam do mesmo jeito que aqueles homens idólatras da Listra, ou seja, eles relacionam-se loucamente a obra das mãos do Criador a seus deuses. Estimado bens, a população Listra, de coração em trevas, acharam erradamente que Paulo e Bernabé eram os seus próprios deuses, Mercúrio e Júpiter, respectivamente, feitos carne. Estes deram-lhe toda a glória, adoração e alabanças. Mas no seu celo repreenderam-lhes fortes, no versículo 14, dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há nelas. Assim, estimado bens, os ateus de hoje são iguais que estes caras idólatras de Listra, ou seja, eles atribuem a criação e a maravilhas de Deus a seus deuses paganos, do evolucionismo, existencialismo e do Big Bang. Que loucos! Os seus deuses são vaidades. Estimado bens, você sabia que a religião é uma grande fábrica de Deus? Indubitavelmente, deve ser assim. Que os homens vemos aos religiosos como uns hipócritas que não fazem o que pregam, os quais tristemente têm endurecido os seus corações em contra da crença do Evangelho que os salva da condenação eterna, por erradamente pensar que a Bíblia, que o Senhor Jesus, que a cruz do Calvário, que a salvação é parte da religião tão odiada por elas. Por exemplo, os pentecostais dão mau testemunho como seus são ridículos, que de acordo a eles estão falando línguas, os quais só pregam uma falsa moralidade, dando má imagem aos da fora do Evangelho. O mesmo acontece com o catolicismo romano, que é ritualística, repetitiva e fria, a qual é conhecida pelos seus fatos de pedofilia, pelos seus assassinatos massivos ao longo da história e pela sua hipocrisia por falar dos pobres. Mas os seus templos e o mesmo Vaticano está cheio de luxos. Por que estes sem-vergonhas não vendem todas as suas propriedades e as dão aos pobres? Estimado ouvinte, a religião é uma poderosa arma do diabo para fazer ateus por todo o mundo, já que tristemente os incrédulos são assim devido àqueles religiosos, os quais não são parte da Igreja de Cristo, obviamente, têm sido responsáveis de manchar o testemunho das palavras de Deus. É o testemunho de nosso Senhor Jesus, ou seja, que Ele morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Bem bendito pela palavra de Deus. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas, se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Romanos capítulo 2, versículo 24 e 25. Na carta aos Romanos se refere ao mau testemunho dos judeus. Não obstante, estimado bens, os religiosos da atualidade têm blasfemado o nome de Deus, porque suas bocas falam de Deus, mas por meio dos seus atos o negam. E não agem que eles lá fora não veem isso. Ao contrário, isto é bem visto por eles, e a causa disto
se mantemos no seu ateísmo. Porque para eles a religião é só hipocrisia. E tristemente, os salvos ou verdadeiros selados pelo Espírito Santo também somos religiosos para eles. Isso mesmo passou com o filósofo economista judeu-alemão Karl Marx, o qual cresceu no judaísmo. Porém, devido ao mau testemunho no seu ambiente, ele abraçou o ateísmo e, dentro da sua filosofia em contra do sistema capitalista, apoiou, entre outras questões, o sistema filosófico do materialismo dialético, o qual deixou fora o aspecto espiritual das coisas criadas, e sabemos que o comunismo é um sistema político, religioso, econômico e filosófico, claramente ateu, na qual aqueles que abraçam-lo são ateus sem nenhum tipo de moral, na qual é permissível fazer tudo, já que a ninguém se deve dar contas. Estimado Benchi, normalmente as pessoas acham que com a morte física tudo se acaba, ou têm terminado crendo na reencarnação, cuja crença vem das culturas indo-budistas, ou ainda se atrevem a dizer que todos os seres humanos irão ao céu, embora eles não creiam no Evangelho e que só os malvados como Hitler ou Stalin, ou os narcotraficantes ou assassinos, se irão à condenação eterna, mas eles não, porque nos seus corações impenitentes eles se consideram pessoas dignas de ir ao céu. Igualmente, para aqueles sábios deste mundo que se vangloriam da obtenção de conhecimento, é que alguns deles têm desprezados aqueles mais ignorantes. Porém, Eclesiastes capítulo 2 diz que tanto os sábios do mundo como os mesmos sábios terão o mesmo destino, a morte física, e se tanto os sábios como necios morrem nos seus pecados, então estarão juntos na condenação eterna, e uma vez aí, já não haverá diferença. Se encontrarão com uma realidade terrível, da qual nunca poderão escapar do juízo eterno. Estimado Bench, as pessoas do mundo constantemente dizem que o propósito da vida é ser felizes, é lograr todas as metas. Não, estimado Bench, esse não é o propósito da vida, senão que são o arrependimento e a fé no Evangelho. Esta vida não é nada em comparação com a verdadeira vida, que começa após a morte, já seja para a salvação eterna ou para a condenação eterna. Estimado ateus, Deus existe e Ele é seu Criador. E a vontade dele é que você seja salvo, que more com Ele pela eternidade. E pela sua vontade, Ele entregou a seu Filho unigênito, Cristo Jesus, a morrer por todos os seus pecados, para que você tenha fé nele e tenha vida eterna. Providencialmente, Deus está mostrando-lhe esta mensagem para a sua salvação. Deixe já o materialismo existencialista ou ateísmo e creia no Evangelho para a sua salvação. Do contrário, você estará num lugar de extrema dor e confusão eterna pelos séculos dos séculos. Uma vez mais, meu nome é Juan Cepeda e nos vemos logo, se o Senhor Jesus não tem voltado ainda. Até logo.